Oi, eu sou a Fernanda e nesse vídeo eu vou estar dando dica de livros clássicos que todo mundo deveria ler. Mas antes de eu iniciar o vídeo, não esquece de deixar o seu curtir e se inscrever no canal e ativar o sininho para sempre receber os próximos vídeos. E não esquece de estar compartilhando esse vídeo com quem você sabe que gosta desse tipo de conteúdo. Se for comprar pela Amazon, compra pelo meu link que você ajuda muito ao crescimento do canal. E não esquece de me acompanhar em todas as minhas redes sociais, eu vou deixar todos os links aqui embaixo. Então vamos logo direto para essas dicas. Bom, eu tive uma fase da minha vida de leitora, onde eu morria de medo de ler livros clássicos, mas graças a Deus essa fase passou e hoje eu não tenho mais medo de estar lendo livro clássico. A única coisa que me dá medo é só a escrita do autor, porque muitas vezes não me prende, mesmo não sendo um clássico, mesmo sendo um livro atual, nem toda escrita me prende. Mas vamos, para essas dicas. E a primeira dica que eu vou dar é O Senhor das Moscas, do William Gold. Gente, esse livro é simplesmente perfeito. É um livro incrível. Essa aqui é uma obra clássica que eu sempre vi as pessoas comentando, eu sempre vi as pessoas falando que era um ótimo livro. Então, assim, quando eu peguei para ler, eu não imaginava que eu ia amar tanto, porque foi uma leitura que me prendeu. Foi uma escrita bem fluida. Eu li somente em um dia porque eu não conseguia largar. E o livro também é bem fininho, então o espaçamento é bem bom. Gostei bastante da escrita do autor. Essa edição, ela é muito boa, a qualidade dela é incrível. E a história, né, é maravilhosa. Bom, e o livro se passa nessa ilha, aqui tem basicamente a foto da ilha, onde alguns garotos estão perdidos nessa ilha. Só que assim, o livro não conta como é que esses garotos foram parar nessa ilha. A gente não sabe se o avião caiu ou se foi um navio que naufragou. Eles apenas estão lá, e isso não é algo importante para a história. Esses garotos, eles são todos ingleses, então eles estão nessa ilha, que é um lugar paradisíaco. É uma ilha onde tem frutos à vontade, onde tem animais que eles podem caçar, tem lugares lindos para eles estar ficando. De início, eles acham tudo maravilhoso, eles não ficam com medo, eles não se preocupam. E por eles serem ingleses, eles acham que eles se viraram muito bem porque eles são pessoas civilizadas. Ali já de início eles vão estar montando uma espécie de sociedade onde cada um vai ter uma função e eles terão um líder. Se eu não me engano, o nome do líder deles é Ralph, ele é o líder geral, e o líder do grupo de caças é o Jack. Mas a gente tem aqui um personagem que ele é muito inteligente, ele é muito perspicaz, que é o Porquinho. Os meninos chamam ele assim. E segundo o Ralph, né, que é o líder deles, a principal função é sempre deixar uma fogueira acesa. Se eu não estiver enganada, ela fica no topo de uma montanha. Ela tem sempre que estar acesa, porque caso alguém passe de avião, alguém passe de navio, vai conseguir enxergar a fogueira e vai estar indo resgatar eles. Então, essa é a principal função. Não pode a fogueira se apagar em nenhum momento. Mas vai chegar um momento do livro onde eles vão ter impasses, eles vão passar a discordar. Principalmente o Ralph e o Jack, que é o líder, né, dos caçadores. Porque o Jack vai começar a achar que a caça é mais importante do que qualquer outra coisa. Ele vai estar com aquele pensamento de que eles têm a função mais importante e aí começam os atritos. Então, nesse momento, vai começar meio que uma guerra política. Eles vão se transformar em pessoas selvagens. Isso para eles é tenebroso, porque como eles costumam dizer durante o livro, eles são ingleses e os ingleses são pessoas civilizadas. Eles sabem viver de forma civilizada. Mas de acordo com o tempo que vai passando na ilha, eles vão se transformando em pessoas super selvagens, vai acontecer coisas tenebrosas, coisas horríveis, momentos tristes, assim, que você fica assim com um nó na garganta. Aqui tem uma cena que deu muita vontade de chorar, porque eu já estava muito apegada a determinados personagens. E ver crianças passando por coisas que eles passaram é surreal. Mas é uma ótima história, é uma ótima forma de você ver como funcionam os jogos políticos de certa forma. Então, assim, eu super indico. É uma leitura que você faz super rápido. É um clássico que não vai te dar medo porque é super simples a leitura. E a próxima dica é O Sol é para Todos, da Harper Lee. Gente, essa leitura é incrível. Foi uma leitura, assim, sensacional. Eu não conseguia largar. Esse aqui eu demorei um pouquinho mais para ler, mesmo porque ele é bem maior, mas mesmo assim não foi por conta da escrita. Aqui a gente vai ter uma garotinha de 6 anos narrando a história, que é a Scout. Ela é uma garotinha bem inteligente, bem sapeca, então é muito bom ver a história do ponto de vista dela. E a história se passa no ano de 1930, nos Estados Unidos. Então aqui a gente vai ter uma época bem diferente do que a gente tem hoje.
Então a gente vai ter que se basear nessa época. Então a gente vai acompanhar, a gente vai conhecer os personagens, a cidade, a história, através dos olhos da Scout. Então ela é uma garotinha muito inteligente, ela é uma garotinha bem sensata, né, para a idade dela. E pense numa menina sagaz, ela pega assim as coisas, ó, no vento. Então eu adorei o fato de ela estar narrando a história, de ela estar contando. Então aqui no início do livro, digamos assim, na primeira parte, ela vai contar mais sobre a vida dela, sobre a vida da família, porque ela mora com o pai, que é o Atticus, aí ela mora com o irmão dela, mais velho, e ela também tem, tipo, uma pessoa que ela meio que faz tudo na casa dela, cuida deles, cuida da casa, e essa pessoa é conhecida como Calpurnia. Então a gente vai nesse início, a gente vai conhecer as pessoas da cidade, vai conhecer os amigos dela. Ela tem um coleguinha que ela sempre brinca com ele nas férias, então ela tá muito ansiosa para chegar às férias. Então a gente vai basicamente ver isso no início. Mas a história vai avançar e a gente vai ter um impasse, a gente vai ter um problema onde um homem negro foi acusado de estupro e o pai dela, como advogado, vai defender o caso porque acha que ele é inocente e foi acusado apenas por ser negro. Então aqui o livro vai estar muito centrado e focado no racismo. Então naquela época, uma pessoa que defendia um negro era uma pessoa era uma escória, era uma pessoa ruim, era uma pessoa, assim, horrível. Para eles, quem defende o negro é o pior tipo de pessoa que existe. Ou seja, eles vão passar a sofrer preconceitos, a sofrer críticas. A Scout, que é apenas uma menininha de 6 anos, vai sofrer muito na escola. Seus coleguinhas não vão mais querer falar com ela, não vão querer brincar com ela. E tudo isso ela não entende porque ela também acha que ele é inocente e ela acha um absurdo a pessoa ser acusada apenas por ser negro. E é muito legal ver a forma como a Scout vê tudo isso. Bom, e a escrita do livro é bem fluida, você não tem dificuldade para entender a história, você se apega aos personagens, você se vê em meio àquela investigação, você se vê torcendo para que ele seja inocentado, a gente torce para que ele seja inocentado. Então, acompanhar esse julgamento foi muito interessante. Mas é um livro que tem bastante sofrimento, tem bastante coisa triste. Mas também a gente se diverte muito na leitura ao ver o ponto de vista da Scout. Então, ela tem muitas tiradas engraçadas. Então, assim, leiam o livro, porque é um clássico muito bom. E o que eu achei mais gostei nesse livro foi como ele abordou o racismo, como ele fala sobre isso, e como ele mostra pra gente que as pessoas não têm limite quando se trata de racismo. Elas não se importam com a pessoa, elas só se importam com o que elas querem e com o que elas pensam. E o próximo livro que eu vou estar indicando é A Revolução dos Bichos, do George Orwell. Esse livro, ele é muito bom, ele é bem curtinho. Então, assim, eu super indico para você estar lendo. Aqui a gente vai ter um livro onde vai estar fazendo críticas sobre os regimes políticos totalitários, autoritários e opressores que a gente vê na nossa sociedade. E o que eu mais gostei nesse livro foi o fato de o autor usar a fábula como forma de fazer a gente entender o que ele quer passar. E aqui ele vai usar os animais de uma fazenda, e eu adorei esse ponto de vista. Porque como na maioria das vezes acontece, tem sempre aquele grupo mais fechado ou uma pessoa que se acha melhor do que as outras e acha que está no direito de comandar a todos e fazer o que bem entender, não pensando no bem-estar do todo, e sim no seu próprio bem-estar. E aqui nesse caso vai ser os porcos. Aqui a gente vai ter a fazenda. Certo dia, um dos porcos vai ter um sonho. Então ele reúne todo mundo e lá ele vai dizer que tá na hora deles se rebelarem, tá na hora de eles tomarem conta da fazenda. Ele diz que eles não podem mais deixar ser escravizados, serem explorados pelos humanos. E é o que vai acontecer. Eles vão montar uma revolução e vão tomar o poder e vão expulsar os humanos da fazenda. Mas nem tudo vai sair como todos querem. O que vai acontecer é que os porcos, na realidade, eles vão começar a ficar pior do que os humanos. Eles vão começar a se achar melhor que os outros, eles vão começar a achar que eles têm as melhores ideias, que como eles pensam, eles são melhores que os outros. E no início os outros vão achar que é correto, porque eles estão ajudando eles, mas a gente sabe que em algum momento isso vai ser um grande problema. E o que eu gostei desse livro foi como ele mostrou como a gente passa realmente por isso e vê os animais, como eles percebem que os animais estão sendo explorados pelos seus próprios colegas. Eles passam a enxergar isso, né? Eles passam a ser castigados, eles passam a ser torturados quando eles não fazem o que tem que ser feito. E aqui acontecem coisas assim bem tristes, bem chocantes, porque a gente se apega aos personagens e é cruel ver o que acontece com eles. Então leiam esse livro, deem uma chance, porque é um livro bem, bem curtinho, você vai entender bem, a leitura é bem fluida.
Mesmo que você não entenda o contexto histórico, porque aqui vai ter bastante sobre... Porque é baseado, né, na Revolução Russa, no stalinismo, no comunismo, no socialismo. Você vai tirar super de letra e vai entender bem porque é através de uma fábula. E um clássico que eu li recentemente foi O Apanhador no Campo de Centeio. Esse livro eu demorei muito para pegar, eu peguei ele para ler primeiro, mas depois eu abandonei, eu não consegui continuar. Eu acho que porque não era o momento. Mas da outra vez que eu peguei, eu simplesmente devorei. Aqui a gente vai acompanhar a vida do Holden, que é um garoto de 17 anos, que ele vai ser expulso do seu colégio. Só que antes dos pais dele chegar para pegar ele vai simplesmente fugir e vai passar 2 dias andando por Nova York, fazendo várias coisas que ele tem vontade. Aqui a gente tem basicamente um livro em primeira pessoa, onde a gente vai acompanhar os pensamentos do Holden. E eu não sei se é verossímil, eu não sei se é de fato isso, mas quando eu li, eu vi que ele passava além de um adolescente que tem seus problemas, ou de um garoto mimado, ou uma pessoa que vive reclamando, né? Porque quando a gente tá na adolescência, nada tá bom, a gente reclama de tudo. Mas, ao meu ver, eu acho que ele tem bem mais do que isso. Eu acho ele, às vezes, bem deprimido. Na minha opinião, eu creio que ele deva ter depressão. E eu acho que o que pode ter ativado esse gatilho nele, para ele estar dessa forma, foi porque na escola um garoto se jogou da janela. Então, ele presenciar esse suicídio para ele foi muito forte, ele não consegue esquecer. E também o irmão dele mais novo morreu e ele não lidou bem com isso. É tanto que a gente vê ele comentando bastante sobre isso. E ele tem, assim, um horror aos adultos, porque eles acham que os adultos são pessoas falsas, dissimuladas. E ele fala isso bastante no livro, ele usa bastante essa palavra falso. E ele tem, assim, um amor pelas crianças, ele tem um amor pela infância. E eu adorei esse livro, é um livro, assim, bem reflexivo, que você, assim, você vai adorar essa leitura. E é bem simples de entender, porque é justamente com as falas de um adolescente. E eu vi algumas pessoas comentando, porque tem uma cena aqui com o professor, algumas pessoas dizem que acham que ele foi abusado sexualmente, só que assim, isso não foi confirmado, o autor não confirmou, e eu também não sei se é de fato e nem sei se eu acredito nessa teoria. Eu acho que ele apenas não confiava no professor dele, eu acho, mas posso estar enganada. Mas assim, eu super indico esse livro para você estar lendo. É um ótimo clássico para você iniciar, é bem simples a leitura. E agora, o melhor livro de todos, que eu preciso comprar a edição física, porque é o meu clássico favorito da vida, que é O Conde de Monte Cristo, do Alexandre Dumas. Esse livro é a perfeição. Esse livro, ele é gigante, ele é um senhor calhamaço, um clássico, e eu simplesmente devorei ele em menos de 30 dias. E isso que eu tava lendo outras coisas juntas. Eu não conseguia parar de ler, eu tinha assim que descobrir o que acontecia, mesmo porque na época que o livro foi publicado, era como folhetim, ou seja, era tipo uma novela, era sempre um capítulo por noite ou por semana, algo do tipo. Ou seja, todo final de capítulo tinha um gancho, tinha uma coisa que você queria descobrir o que iria acontecer no próximo, o que te prende muito e você, quando menos imagina, terminou a história. A trama central desse livro, o tema central é a vingança. É um livro com 6 partes, capítulos curtos, raros são os capítulos longos, então é uma leitura bem fluida e você se prende demais ao personagem, que é um personagem assim que realmente conquista o leitor. O livro ele se passa na França, na época que está tendo assim sérios problemas políticos, principalmente de bonapartismo. Mas relaxa, que essa questão de política vai ser só no comecinho do livro, você não precisa se preocupar, que o livro não é cheio de política. E o nosso protagonista é o Edmond Dantes, não sei que assim se fala, mas na minha cabeça é. Ele é um rapaz jovem, eu acho que entrou em torno de 19 a 21 anos. Ele é marinheiro, então no seu trabalho ele se destaca, as pessoas gostam muito dele. Na sua vida pessoal, da mesma forma. E aí que vai começar. Por ele ser uma pessoa tão cativante, uma pessoa tão inteligente, as pessoas vão passar a sentir inveja dele. E aí que vão armar um plano para ele. Ele foi promovido no trabalho dele e tem um certo personagem que vai ficar com inveja e achar injusto. Então, 4 pessoas vão se unir para bolar um plano contra ele. Então, no dia do casamento dele, ele vai ser preso e ele não vai entender o motivo. 4 pessoas tramaram isso, que foi o Douglas, que é o que trabalhava com ele, o Fernand, que é primo da noiva dele, que é apaixonado pela Mercedes, né, que é a noiva do Edmond. Aí vai ter o Caderousse, não sei se é assim se fala, que é um vizinho invejoso. E vamos ter uma outra pessoa que é o Villefort, que vai ter assim um papel essencial para
fazer o que vão fazer com ele. Ele vai estar sendo acusado de bonapartismo, né, que naquela época era crime. Então ele vai ser preso e ele não vai entender o porquê. E o pior, ele é preso no dia do casamento dele, ou seja, ele não se casa. E quando ele vai preso, ele não entende o motivo da sua prisão, porque realmente ele é inocente, ele não sabe o que ele fez. Ele não imagina que teve esse complô contra ele. Aí quando ele vai preso, ele fica preso no castelo de Sif, se eu não me engano, no Wycliffe, algo do tipo. Sei que ele fica preso nessa masmorra desse castelo, onde tem várias outras pessoas presas. E lá ele vai conhecer o Abade Faria, que vai ser uma pessoa que vai estar abrindo os olhos dele, que vai mostrar que as coisas talvez não sejam como ele imagina. E é aí que vai surgir o nosso Conde de Monte Cristo. E é aí que vai surgir uma das melhores histórias de vinganças que eu já vi. Isso tudo que eu falei, gente, calma que não é spoiler, é só assim, o comecinho do livro, só para dar início à vingança que é a trama central. Então, vocês imaginam um livro desse tamanho, onde cada capítulo te prende mais. O cara sabe se vingar como ninguém. Então, gente, leiam esse livro, porque vocês vão amar a história. Não tenha medo por ser um calhamaço, porque, como eu disse, você vai devorar. E eu nem disse, mas ele passou simplesmente 14 anos presos. Porque, óbvio, né, que ele vai sair de lá porque ele vai se vingar, ele não vai se vingar de dentro do castelo. Então, gente, leiam esse livro, porque é uma leitura bem envolvente, assim, incrível, viciante. Ai, maravilhosa, perfeita, tudo de bom. E é isso. E bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que tenham gostado das dicas. Deixa aqui nos comentários qual o clássico que você me indica para ler. E até o próximo vídeo.